Como vencer a pornografia? Se esse título chamou a atenção, aqui eu tenho 10 dicas para você se livrar desse vício definitivamente. O meu nome é Débora Martins, eu sou sexóloga e terapeuta de casais e o meu foco é fazer com que a sua vida sexual seja prazerosa. E a pornografia, ela entra nesse tema. Bom, e eu começo falando sobre o que é a pornografia. Hoje, o acesso à informação tem sido uma das coisas mais fáceis do mundo, né? Antigamente, os conteúdos pornográficos e sensuais e nus eram consumidos aí com revistas, basicamente. Mas hoje, com o avanço da internet, a gente tem apenas a um clique a pornografia em si, que hoje em vídeo ela é muito consumida. Então a pornografia ela é definida como o consumo de nudez ou cena de sexo de maneira bem acentuada. E algo muito interessante de saber é como você identifica que você está viciado em pornografia, precisando diminuir aí o consumo. Eu costumo dizer que é muito relativo falar que o consumo de uma vez por dia ou 2, 3 vezes por semana é considerado vício, até mesmo em quantidade de horas ou minutos. Mas eu costumo dizer que se você tem dificuldade em dizer não para tal comportamento, então provavelmente você já sofre aí com uma compulsão ou até mesmo por um vício. Então quem ganha na briga? É você ou é a pornografia? Isso pode definir se você é viciado ou não. E antes de eu falar sobre as dicas, inscreva-se no meu canal, ative o sininho porque toda semana tem conteúdo novo para você. Também siga-me nas minhas redes sociais, que além de vídeos eu coloco textos e posts com conteúdos para homens, mulheres e casais sobre relacionamento e sexualidade. Então eu te espero. Bem, falando então em como se livrar da pornografia, a primeira dica é: reconheça o problema. Pode parecer muito óbvio, mas muitos homens, e aqui esse vídeo ele é direcionado para homens e mulheres, mas eu vou falar homem, que é mais comum. Então, muito homem tem dificuldade em reconhecer que realmente está com problema. Aqui a minha dica é: como que é mais fácil você reconhecer isso? Se a sua parceria ela está reclamando muito do consumo, se você está consumindo muito mais do que gostaria, ou se esse vício, se esse comportamento está ganhando, está tendo mais força que você. Então reconheça que você está sendo frágil nesse sentido, porque quando a gente reconhece onde estão os nossos erros e fracassos, aí sim a gente consegue melhorar. E o segundo passo, que parece muito óbvio, mas eu preciso falar dele, é evitar os sites e aplicativos pornográficos. Então, como é que você faz isso? Desinstale os aplicativos que são fáceis de você consumir a pornografia. Coloque o seu computador em algum lugar mais público na sua casa. Então, evite ao máximo consumir esses conteúdos pornográficos. E a terceira dica é: não se permita a solidão. E por que eu dou essa dica? Porque a pornografia, ela geralmente ela é consumida de maneira isolada, em lugares em que você esteja sozinho ou sozinha, em silêncio, geralmente com uma conotação aí de solidão, né? Então, evite ficar isolado, não se permita muito a solidão, pelo menos no começo. Depois que você começar a diminuir o consumo, aí sim você vai administrando esse ficar só, sem buscar o uso aí de conteúdos pornográficos. E a quarta dica é: esqueça a perfeição. Muita gente, quando quer sair de um vício, acha que é assim, né? Vai dormir hoje falando: amanhã eu não vou mais consumir pornografia e eu vou acordar 100%. Ou seja, a perfeição muitas vezes está te atrapalhando de conseguir se livrar desse vício. Então esqueça a perfeição, é um passo de cada vez.
E aliado a essa perfeição, não se compare com outras pessoas. Ai, o meu amigo diminuiu o consumo sozinho. Ai, o meu outro amigo conseguiu assim, assim, assado. Não, compare-se a você mesmo e a quem você era ontem. Porque nós somos pessoas que têm necessidades muito subjetivas. Inclusive, a nossa sensação de prazer e recompensa, ela muda muito. Então, por isso, esqueça definitivamente a perfeição e comece a prestar atenção em como você funciona. E a quinta dica é: se apegue a novos hábitos. Quando a gente fala de consumo de pornografia, a gente está basicamente falando em prazer e relaxamento. A pornografia, ela entra com esse papel, assim como o cigarro, o uso de drogas e qualquer outra coisa. Mas que tal você substituir esse momento em que você precisa relaxar por algo prazeroso, só que faça algo que faça bem para a sua saúde? Porque mesmo que a pornografia ela traga prazer, muita gente pensa que o fato de ter que tirar ela da rotina vai ficar uma coisa chata, monótona, sem graça e totalmente disfuncional. Não, mas aqui, para facilitar que você se livre desse vício, é exatamente o contrário. É de você adotar outros hábitos no momento em que você costuma consumir a pornografia. E assim ela vai tendo cada vez menos força. E quando você vai adquirindo outros hábitos, eu já vou falar da nossa dica número 6, que é: te dê recompensa, meu querido ou minha querida. O que isso significa? Significa que quando a gente precisa diminuir um hábito nocivo, por exemplo, como a pornografia, eu poderia citar aqui qualquer outro, uma reeducação alimentar, uma atividade física, enfim. Quando eu diminuo o meu comportamento nocivo, quando eu me livro disso e eu adquiro novos hábitos, é muito importante que você se dê uma recompensa. Qual é o tipo de recompensa que você pode se dar para substituir o prazer da recompensa que a pornografia está te dando? Então, conheça o que você gosta, conheça as suas fontes de prazer e lazer, para que você, fazendo essa transição de consumo, você tenha sim uma recompensa que possa valer a pena o sacrifício. E em sétima dica, se essas anteriores elas estão muito difíceis, que tal você procurar um profissional em psicoterapia ou até mesmo em terapia sexual? Aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar os contatos caso você queira aí um tratamento. Eu atendo como psicoterapeuta sexual porque eu sou sexóloga. Então, a ajuda profissional ela pode te dar um bom parâmetro e conseguir te guiar melhor nesse caminho. Por quê? Porque o profissional ele vai trabalhar as ansiedades. Assim como a pornografia ela proporciona prazer e recompensa e ela é sim algo que remete a um relaxamento, um profissional ele vai identificar quais são as suas principais faltas, quais são as suas principais fontes ou de gatilhos que estão fazendo com que você busque a pornografia, ou melhor, qual é o seu funcionamento de fuga que está por trás do consumo de pornografia. Então o profissional ele consegue te dar um panorama melhor da sua vida que talvez você não consiga sozinho. Em oitava dica, você já pensou em colocar a meditação aí na sua vida? Aqui eu falo sobre meditação de vários aspectos. Tem a técnica de mindfulness, tem a técnica de auto-hipnose terapêutica, então, ou de você ter um contato com a natureza, ouvindo uma música. Às vezes, para algumas pessoas, uma caminhada já serve como uma meditação. Eu vou dar um exemplo meu, por exemplo. Eu adoro fazer uma caminhada no final do dia ouvindo minha música preferida e de preferência sozinha, porque esse momento é o momento onde eu consigo meditar. Então, qual é a sua fonte de meditação? Isso é muito importante para que você diminua os níveis de ansiedade que todos nós temos e vai evitar com que você busque como fuga de relaxamento a pornografia. E a última dica é, por incrível que pareça, tenha paciência. É um passo de cada vez. Comece a colocar uma meta, um objetivo e coloque pequenos passos para você alcançar esse objetivo. Para ficar mais fácil de entendimento, por exemplo, vamos supor que você consome pornografia
pelo menos uma vez por dia. E a cada vez que você vai assistir conteúdos pornográficos, você fica 1 hora. Aqui é apenas um exemplo, tá? 7 dias por semana, durante 1 hora. Então, qual é o primeiro passo para você ir diminuindo? Talvez, se você falar, eu não vou assistir mais nenhum dia e nem 1 hora do dia em absolutamente nada, é possível que você consiga? É possível, algumas pessoas conseguem sim, mas a grande maioria das pessoas tem dificuldade em uma mudança muito drástica. Então, qual que é a minha orientação para você? Primeiro, diminua a quantidade de tempo de consumo. De 1 hora, cai aí para 40 minutos, para 30 minutos. E de 7 dias por semana, vá diminuindo também a quantidade de dias. À medida que você vai fazendo esse processo inverso, porque quando você começou a consumir pornografia, eu tenho certeza que você não começou a consumir 7 dias por semana, 1 hora cada vez. Não, você começou aos poucos e foi aumentando. Então, por que fazer o mesmo? Por que não fazer o mesmo processo? Então, vá diminuindo a quantidade de dias e a quantidade de horas. Vai chegar um momento em que você vai perceber que a pornografia ela não vai mais fazer parte da sua vida. Se você quer saber mais conteúdos que eu tenho e também fazer parte do meu programa Potência Masculina, onde eu falo sobre pornografia, vício em masturbação, técnicas de pompoarismo masculino e vários outros assuntos para deixar o seu desempenho sexual aí show de bola, eu vou deixar um link aqui embaixo desse curso que tem o nome Potência Masculina para você se ver livres das crenças sexuais, dos problemas que aumentam a sua ansiedade e também da pornografia. Não esquece, curta o meu canal, se inscreva-se no meu canal, ative o sininho e me acompanhe nas redes sociais. Um grande beijo para você e até o nosso próximo vídeo.